Olá, este é um podcast sobre o filme Minha Bela Dama, filme norte-americano do ano de 1964, dirigido por George Cukor. O filme teve produção de Jack L. Warner e com roteiro escrito por Alan J. Lerner. O filme Minha Bela Dama teve distribuição da Warner Bros. Pictures. Seu lançamento se deu no dia 21 de outubro de 1964 nos cinemas norte-americanos. O orçamento do filme foi de 17 milhões de dólares, com uma bilheteria de 72 milhões de dólares, ou seja, o filme foi muito bem de bilheteria, né? O filme rendeu mais que o triplo do orçamento, a bilheteria, né? E para um filme de comédia musical, assim, foi muito bem, né? Tudo bem, um filme de 72 milhões de dólares para os dias de hoje é uma bilheteria mediana. Mas levando em conta o custo, até que foi bem, né? E o filme também não foi muito barato, né? 17 milhões de dólares para aquela época, para hoje seria um filme barato, mas para a década de 60, 17 milhões de dólares era muito dinheiro para se investir. Mas ainda assim, investiram, foi feito. Rendeu bilheteria, né? Audrey Hepburn, no auge da sua carreira, tinha estrelado. Esse filme foi lançado 3 anos depois de Bonequinha de Luxo, que foi de 1961. Já tinha ganho o Oscar, né? Por Roman Holiday, né? Que é A Princesa e o Plebeu, de 53, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam. Enfim. Uma atriz no auge da sua carreira, no auge da sua beleza, no auge de tudo, né? Então, colocar ela como protagonista foi uma boa, porque ia atrair a bilheteria, né? Dos críticos do cinema, dos fãs dela, enfim. E deu certo, porque o filme é muito bom, assim, esteticamente muito bonito, assim, ainda mais para a década de 60, né? Que é aquela época que o cinema está começando a usar técnicas diferentes de cores para gravações de filmes e tudo mais. O filme foi gravado no formato Technicolor, né? Formato de cores padrão para o cinema, né? Aquele bem colorido mesmo, sabe? Mas enfim, no elenco do filme, agora vamos aqui pro elenco do filme. No elenco do filme, eu já vou tirar gancho para a história principal. No elenco do filme, nós temos a Audrey Hepburn como Eliza Doolittle, que é uma jovem florista pobre, mora na rua, junto com outros moradores de ruas, né? Eles sempre, todo dia, tem uma entrega, né? Que chega lá de flores para eles venderem, né? E eles acabam, né? Alguns vendem flores, outras coisas, né? E ela trabalha assim, toda suja, esmulambada. Lembra daquela novela Maria Mercedes, então, que é estrelada pela Thalia? Então, é mais ou menos aquela vibe, assim, sabe? É uma jovem pobre, só que no caso a Elisa, diferente da Maria Mercedes, que tinha uma família para sustentar, a Elisa, ela é sozinha. De vez em quando, o pai dela, que é o Alfred Doolittle, que é interpretado pelo Stan Holloway, ele aparece para pedir dinheiro para ela para ir tomar bebida e pagar bebida para ele e para os amigos. Olha só, é um vagabundo, né? E ela acaba dando dinheiro para ele largar do pé dela, né? Porque o cara é chato pra caramba, né? E a Elisa, né? Sozinha no mundo, tendo que sustentar o vício do pai, né? Meio que obrigada, tendo que se sustentar, né? Viver essa vida, né? Como praticamente todas as pessoas de rua. Ela tem um linguajar muito afiado, né? Ela não sabe se expressar corretamente, ela fala as palavras erradas, ela não sabe se comportar, ela é muito rude, muito agressiva, né? E é durante uma noite em que várias pessoas estão saindo de um teatro que ela acaba conhecendo o professor Henry Higgins, que é interpretado pelo Rex Harrison, que ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme. E muito bem, porque o personagem dele, olha, muito bom. É um personagem mesquinho, prepotente, arrogante, sim. Ele se acha acima de todos só porque ele tem cultura, né? Porque ele é um professor, porque ele já ensinou muitas pessoas várias coisas para poder ter uma boa formação linguística, vamos dizer assim, saber se expressar perante os outros, saber ter conhecimento da vida, né? Ele se sente superior a todos por isso. Ele vive bem, né? Assim, ele vive numa casa grande, né? Vive bem, né? Tem posses. Pode-se até dizer que ele é rico, né? Tanto é que ele
até aluga joias para Elisa quando eles têm que ir pro baile e tudo mais, mas eu já vou chegar nessa parte, espere um pouco. E ele é muito prepotente, arrogante, né, hostil, só que de uma forma mais culta, mas ainda assim, ele humilha a Elisa diversas vezes, principalmente naquela fase em que ela ainda é uma completa ignorante, ele humilha muito ela. Depois que ela vai se tornando mais refinada, mais culta, porque ele vai ensinar ela a se comportar como uma dama, ensinando ela a ler, a escrever, a falar as palavras corretamente, a se comportar, enfim, aulas de etiqueta, boas maneiras. Conforme ela vai se refinando, ele vai passando a tratar ela melhor, né? Mas ainda assim com um tom um pouco ácido, né? Porque já é do comportamento dele ser assim, né? Ele trata os empregados assim também, enfim. Só que quando ela ainda é ignorante, ele trata ela que nem lixo, assim, dá até pena dela. Mas ela, muito hostil como era, ela não se deixava abalar pelos comentários de mau gosto dele e sempre enfrentava ele, batia de frente. E ela tem um enfrentamento na parte final do filme, né? Quando ela já tá refinada, quando ela volta do baile, mas eu também vou chegar nessa parte ainda. E ele aceita ser o professor dela, educá-la, né, dar aulas de boas maneiras, quando ele faz uma aposta com o Coronel Hugh Pickering. O Coronel Hugh Pickering, interpretado pelo Wilfred Hyde-White, né, que é amigo do professor Henry, ele aposta, né, com esse coronel que em 6 meses ele transformará a Elisa de uma completa selvagem das ruas a uma dama da alta sociedade, se comportando devidamente, falando como uma dama. Ele fica meio na dúvida, mas acaba topando a aposta, né? A Elisa, ela tá ciente da aposta o tempo todo, tanto é que ela tava na sala do professor quando ele e o coronel fizeram a aposta. Por quê? Porque ela foi até a casa do professor pedir para ele ser o professor de boas maneiras dela, né? Porque ela ouviu o professor comentando com o coronel na saída lá do teatro, quando ele conheceu ela. Ela ouviu ele dizendo pro professor que ele poderia, se quisesse, transformar a Elisa de selvagem das ruas a uma dama da sociedade. Mas ele não falou assim, tipo, num tom de aposta. Ele só falou que ele tem educação suficiente para transformar a Elisa de uma selvagem da rua a uma dama. O coronel deu risada, os dois foram embora, tal, aquela coisa toda. Aí ela não se esqueceu disso, e ela foi até a casa dele. A principal disse que ia pagar, né, mas ela ofereceu uma mixaria, vamos dizer assim, porque ela é pobre, né, obviamente. O professor, a princípio, ele não quer, ela fica insistindo, até que ele decide aceitar e vê isso como uma oportunidade de provar para o coronel que ele é capaz de transformar ela em uma dama. Aí ele faz isso como uma aposta. Aí o coronel aceita, tá. Aí aqui a gente tem o primeiro gancho do filme formado. E qual é a próxima parte do filme, depois dessa primeira parte inicial? É a dificuldade que o professor tem em ensinar a Elisa, né? Ela dá trabalho para tomar banho, ela dá trabalho para aprender as palavras, a se comportar. Até que durante o filme a gente vai vendo ela progredir, né? Obviamente, a premissa do filme é essa, que ela aprenda a se comportar como uma dama. E deixe de ser uma selvagem das ruas, né? E é exatamente isso que acontece, né? No filme, nós também temos a senhora Higgins, que é a mãe do Henry, que é interpretada pela Gladys Cooper. Ela não aparece muito aqui no filme, ela aparece no filme em 3 momentos. Ela aparece no hipódromo, né, quando o Henry leva a Elisa lá para a corrida de cavalos para ver como ela se comporta socialmente ao redor de outras pessoas, né? Aí a mãe conhece ela, percebe que ela é uma moça humilde e tudo, porque o Henry já tinha dito. E ela tem um vocabulário um tanto quanto peculiar, vamos dizer assim. E ela fala assim pro Henry, porque ele fala pra ela do plano dele de transformar ela numa dama. Ela falou, você não vai conseguir nunca, só se acontecer um milagre muito grande. Aí ele não dá bola pra mãe e continua com o plano dele. E ela também aparece durante o baile, né, que o Henry leva a Elisa, né, que é o lugar onde, tipo, se ninguém perceber que ela é uma pessoa da rua, todo mundo achar que ela é uma dama da alta sociedade, aí ele ganha a aposta, entendeu? A aposta era 6 meses para transformar ela numa dama, levar ela num baile da embaixada, e aí se conseguisse enganar todo mundo, ele tinha cumprido com o que ele se propôs, né? Aí ele venceria a aposta. Caso contrário, ele perderia a aposta, né? Mas enfim.
E além, depois dessa parte do baile, ela também aparece no trecho final do filme, quando a Elisa vai até a casa dela, depois que ela foge da casa do professor. Depois que a Elisa foge da casa do professor Henry, ela tem uma briga com ele, ela foge durante a noite. Aí depois a gente vê ela já na parte da manhã, na casa da mãe do Henry. Aí o Henry aparece lá e ela tem outra discussão com o Henry, enfim. Mas eu já vou falar sobre essas partes, né? A mãe dela é uma pessoa assim, um pouco prepotente, arrogante, sim, mas assim, aparentemente ela trata as pessoas melhor do que o próprio filho, né? Pelo menos isso, né? No filme nós também temos o Fred No filme nós também temos o personagem Fred Hill, interpretado pelo Jeremy Brett, que é um pretendente da Elisa, né? Ele conhece ela no hipódromo, né? Ele se interessa por ela, né? Ele nem se importa com o vocabulário um pouco peculiar, vamos dizer assim, da Elisa, né? Porque ela chega lá cumprimentando todo mundo com as frases que o professor ensinou ela a falar. Até aí ela estava se comportando como uma verdadeira dama. Só que ela cai na besteira de começar a falar da vida dela, do pai dela, e aí é que o pessoal percebe que ela tem uma linguagem assim de baixo nível. Depois vai todo mundo achar a corrida do cavalo, ela fala assim pro cavalo, vai, não sei, eu não sei, Cadove, não sei qual é o nome do cavalo lá que o Fred disse estava apostando, vamos, não sei quem. Mexa esse traseiro, aí o povo fica chocado com aquele linguajar, ainda mais num lugar que só tem pessoas do nível de cultura linguística muito sofisticado, né? A pessoa chegar com uma linguagem das ruas dessa marginalizada é um tanto quanto chocante e impactante, né? Eu dei muita risada, né? Tem como. E mesmo assim ele não se deixa abalar, ele gostou mesmo dela, ele já sacou que ela veio da rua, mas ele não, ou seja, tecnicamente o professor ele deveria perder a aposta, porque o Fred percebeu que a Elisa era da rua. Tanto é que tem uma parte que depois disso que de noite ele vai até a frente da casa do professor, fala para a empregada, que é a senhora Percy, que é interpretada pela Mona Washburn, empregada do Henry, ele fala para ela que quer ver a Elisa, só que a empregada disse que o pessoal lá da casa falou que a Elisa se retirou e que não é um bom momento para ver ela. Ele disse que vai ficar lá esperando por a Elisa, seja lá que hora, que dia for, vai ficar lá, empregar, fecha a porta. Depois ele começa a cantar uma música, porque esse filme é musical, né? Então, durante vários momentos do filme, sempre tem alguém cantando sobre aquela situação que tá vivendo. E durante que ele tá cantando, ele fala, eu vou ficar aqui na rua, que é onde você mora. Ou seja, ele sabe que ela é da rua. Então, tecnicamente, o professor perdeu a aposta dele, porque alguém notou que ela era da rua. Só que ele não expôs perante a sociedade. É uma informação que ele guardou só para ele, né? Então, não tinha como o professor saber que ele sabia. Senão ele já automaticamente, se viesse a conhecimento do professor Henry, do coronel Pickering, que o Fred já tinha sacado tudo, aí, né, a aposta teria sido invalidade, porque o negócio era ninguém perceber que ela virou dama, que ela não veio da rua, que era para todo mundo achar que ela virou dama, né? Basicamente isso. Feito aqui o contexto inicial do filme, né? E antes que eu vá ao meu top 15 de melhores cenas, sim, top 15, porque esse filme tem muitas cenas memoráveis, eu vou fazer um adendo aqui, que durante a pesquisa que eu fiz a respeito do filme antes de assistir, depois até com o que eu assisto de televisão, novelas, tudo, eu percebi uma certa similaridade entre o filme Minha Bela Dama, de 1964, que é o filme desse podcast, e a novela Totalmente Demais de 2015 da Rede Globo. E aí depois eu comecei porque florista, Elisa, pobre, aposta, se tornar uma pessoa educada. Eu falei, tá muito parecido com a novela. É claro, no caso a novela copiou o filme, né, porque é 2015. Aí eu fui fazer uma pesquisa e aí, sim, teve a confirmação das minhas suspeitas, que a novela foi baseada nesse filme. Tudo bem, de uma forma mais moderna. Tinha o palhaço lá, que era o namorado da Elisa, que era a personagem da Marina Rui Barbosa. Elisa também é o nome. Enfim, tinha o pai, né? O pai abusador, só que no caso da Elisa acho que era padrasto, uma coisa assim, né? Que queria abusar dela, uma coisa assim, né? Aqui não chegou a tanto, até porque filme da década de 60 nunca ia passar daquele jeito, né? No caso, a novela, por ser mais recente, obviamente copiou o filme da década de 60, né? E ficou bem feito, né? Apesar de tudo. No caso aqui, o professor Henry Rings, né? No caso, na novela, seria o personagem do Fábio Assunção, que também lembra muito o personagem do professor Henry, né? Que lá na novela
Eu esqueci o nome do personagem do Fábio Assunção na novela, enfim, nem vem ao caso, que tem o personagem do Fábio Assunção, ele tem um jeito parecido com o do professor Henry, né? Que é aquela coisa arrogante, se sente acima do bem e do mal, não sei o quê. Mas enfim, deixando a novela de lado, é só um breve comentário que eu queria fazer, que a novela Totalmente Demais foi baseada no filme Minha Bela Dama, 64, né? Tanto a Marina Rui Barbosa quanto a Audrey Hepburn são muito bonitas, né? Então não tem nem o que dizer. Marina Rui Barbosa na época da novela, porque hoje em dia ela não tá mais tão bonita. Mas enfim, vamos deixar a beleza dos outros pra lá. Vamos agora pro meu top 15 de melhores cenas do filme Minha Bela Dama, de 1964. Então vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o pai da Elisa vai até a casa do Henry, e isso após ele descobrir que a Elisa está lá. Porque ele vai lá no vilarejo, lá na parte da rua que a Elisa mora, e o pessoal fala para ele que ela está na casa do professor, que ele tirou a sorte grande, que agora a filha dele vai proporcionar uma vida melhor para ela e para ele. Ele vai até a casa do professor, tenta tirar satisfação das intenções do professor, entre aspas, né? E quando o professor fala assim, quer saber, pode pegar sua filha e vai embora. E ele não quer, né, que a filha vá embora, porque aí vai acabar a mamata para ele. Depois de uma conversa um tanto quanto peculiar, o pai da Elisa fala assim, então, que tal você me dar 5 libras, né? Eu acho que é isso. É 5 libras que ele pede. E aí, me dá 5 libras, aí eu deixo minha filha aqui tranquila, eu não venho mais aqui encher o saco. Depois de muita conversa, o Henry acaba se simpatizando com o pai da Elisa, né? Que é o Alfred, né? Acaba simpatizando com o Alfred. Ele até oferece dar mais 5 libras, ou seja, o velho ia sair de lá com 10 libras e fala, não, 5 libras pra mim já tá bom. O que daria pra fazer com esse dinheiro? Não sei. Eu acho que pra época até que era uma quantia considerável. Mas enfim. Aí o Henry dá pro Alfred essas 5 libras, né? Eles até topam com o pai, enquanto o pai tá indo embora. Aí o pai disse que só foi lá ver ela e tal. E aí depois se despede dela e vai embora, né? Só que, né, quando ele vai lá em ver ela, entre aspas, vamos dizer assim, ela ainda tá ignorante, né? Ela ainda não tá uma dama feita. Ele só vê ela uma dama feita quando ela foge da casa do professor. Mas eu depois ainda vou chegar nessa parte. E, enfim, essa cena pra mim foi a 15ª melhor cena. Porque em 14º lugar eu fico assim que a Elisa foge da casa do Henry. Por que ela foge da casa do Henry? No teu baile que eu falei que se ninguém descobrir que ela veio da rua, todo mundo achar que ela é uma dama, a aposta foi cumprida com sucesso e o Henry vence, é melhor. Então, é isso que acontece. Todo mundo pensa que ela é uma dama da alta sociedade, pensou até que ela é uma princesa húngara, de tão bem que ela tá falando, né? Olha só as coincidências da vida. Ou seja, a aposta ela saiu até melhor do que o esperado. E o Henry, o coronel e todo mundo lá, os empregados da casa, todo mundo satisfeito e feliz que deu tudo certo, né? Só que o problema é, ninguém para pra parabenizar a Elisa pelo comportamento. Tipo, Elisa, parabéns pelo seu bom comportamento. Você saiu muito bem, não teve nenhum, assim, um abraço, assim, um apoio no ombro, assim, sabe? Tipo, encostar no ombro e, tipo, dar uns tapinhas no ombro e falar assim, parabéns, muito bem, nada. Nem um obrigado por me ajudar, nem nada. Simplesmente, todo mundo vangloria o Henry por ter conseguido o que ele queria, né? E o Henry dando risada, ele achou que ela era uma princesa húngara, tipo, além do cara nem ser mal agradecido, porque sem Elisa ele não ia conseguir nada disso. Além dele ser mal agradecido, ele estava se vangloriando e ao mesmo tempo meio que humilhando a Elisa. Tipo, uma menina da rua, ele achou que era uma princesa húngara. Olha só o tão brilhante que eu sou. Ela se sente humilhada, obviamente, né? E aí depois que todo mundo sai da sala, só fica ele sozinho, né? Aí ele esquece um chinelo, aí ele volta, né? Aí ele vê ela chorando, ele pergunta pra ela por que ela tá chorando. Ela tira o chinelo na cara dele e joga um monte de verdade na cara dele. E ele fala assim, ela fala assim, você deu graças a Deus que acabou, não sei o que, agora não vai mais precisar de mim mais pra nada, vai me jogar na rua, não sei o que. E ela tá preocupada com o futuro dela, tipo, ela foi, vamos dizer assim, adestrada, entre aspas. Ela foi refinada, tipo, agora ela sabe se comportar como uma pessoa decente, uma pessoa assim, sabe falar, né? Sabe se comportar, tudo. E o que ela vai fazer com toda essa educação? Para onde que ela vai? Como é que ela vai se sustentar, né? Enfim.
Aí o professor tenta desconversar ela e ela começa a brigar com ele. Fala assim que ele nem agradeceu ela, não sei o que. Ele falou: Você tá esperando o quê? Que a gente fosse ficar junto, não sei o que. Ela: Não tava esperando nada disso. Eu tava esperando um agradecimento, que você fosse meu amigo e me ajudasse a definir o meu futuro. Tipo, que ele ajudasse ela a encontrar um caminho pro futuro dela. Ela não tava nem pedindo pra morar lá pra sempre. Ela só tava pedindo a ajuda dele, tipo, o que eu faço da minha vida, né? Entendeu? Tipo, uma ajuda, um ombro amigo, né? Tipo, como é que ela vai manejar a vida dali pra frente? Porque ela já sabia da aposta, então ela nem, em relação à aposta, ela não tinha o direito de se ofender, porque desde o princípio, ela estava na sala no momento, na sala da casa do professor, no momento que a aposta foi feita. Então, nesse ponto, ela não tinha nem do que reclamar, porque ela já estava sabendo da aposta. Ela reclamou que ninguém parabenizou ela por ela ter saído bem e que ela simplesmente foi jogada de escanteio. Ela se sentiu como um objeto que foi usado que não tem mais utilidade nenhuma, né? Depois dessa briga, ela aproveita que tá todo mundo dormindo pra sair de casa. E quando ela sai de casa, ela topa com o Fred lá na porta da casa do professor esperando por ela. Porque ele tá desde aquele dia lá do hipódromo, fazendo vigília na casa dela desde aquele dia. O cara, a gente não pode chamar ele de fracassado, né? De perdedor, que esse é que nem brasileiro, o espírito da esperança até o fim. Já sabe que a probabilidade de perder é grande, mas ainda assim tá lá, no largo osso. É que nem o torcedor brasileiro na Copa do Mundo, né? Inclusive esse ano tem Copa do Mundo, né? A gente já tem uma ideia de como vai ser a seleção na Copa do Mundo, ainda mais com o Neymar em campo, mas isso aí é outra história. Enfim, agora vamos para a nossa 13ª melhor cena. Em 13º lugar, eu fico com a cena em que o Henry fica preocupado ao perceber que Elisa fugiu da casa dele. Ele até pede pro coronel ligar para a polícia, o coronel liga para a polícia, depois diz pro Henry que conhece um outro conhecido, vai ligar para esse conhecido, enfim, é um rolê danado, né? Tipo, aí o coronel ainda pergunta: Mas você brigou com ela? Falou alguma coisa que deixou ela desapontada? Aí o Henry se lembra, né, da discussão que ele teve com a Elisa na noite anterior, né? Mas ele nem entra em detalhes. Ele só fala que ela estava empurrada, enfim. Aí depois ele vai pra casa da mãe dele, e quando ele chega na casa da mãe dele, ele dá de cara com a Elisa lá na casa da mãe dele. E aí ele tem outra discussão com a Elisa sobre o mesmo assunto da noite anterior. Mas enfim. E em 12º lugar, aqui, agora eu fico com a cena final do filme, que é a cena em que Elisa volta para casa do Henry. Por quê? O Henry, ele encontra a mãe, o Henry encontra a Elisa na casa da mãe dele. Eles têm uma outra discussão que nem eu já tinha falado, né? E aí o que acontece? Eles discutem o mesmo assunto, só que uma briga ainda mais acalorada, vamos dizer assim, um pouquinho mais longa, né? No fim das contas, né, a Elisa diz que vai se casar com o Fred, que vai virar assistente de um cara lá que foi aluno do Henry, né, um tal de Zoltan Carpetti, que se julga um especialista em fonética treinado pelo Henry, né? E ele debocha da cara dela, eles têm uma discussão, tudo. Ela até instiga ele a bater nela, tipo, vai bater em mim? Eu sabia que uma hora você ia fazer isso, só que ele não faz isso. Ele chega perto, mas não consegue. E aí depois disso ela vai embora da casa da mãe dele, depois ele vai embora da casa da mãe dele. Aí ele começa a caminhar em direção à casa dele, e ele começa a perceber que se apaixonou pela Elisa, né? Mas aí ele acaba meio que conformado que a Elisa não quis saber dele. E ele ainda fica pensando, eu acho que esse relacionamento dela com o Henry, não, eu acho que esse relacionamento dela com o Fred não vai dar certo. Ela vai ter seja lá qual profissão ela esteja almejando, não vai dar certo. E ela vai acabar vindo rastejar aqui na frente da minha casa. E será que eu perdoo ou não? Ele ainda pensa, é possível que eu perdoe. Mas mulheres são de uma forma que eu não consigo explicar. Em vários momentos ele faz alguns comentários machistas, que mulher deveria ser que nem homem, que os homens são mais fáceis, menos complicados, que a mulher faz manha, faz corpo mole para tudo, que fica cheia de nhenhenhé para tudo, enfim, né? Enfim, que mulheres só sabem complicar situações que os homens tornariam mais fáceis, enfim, aquela coisa toda, né, de macho escroto que também não vê ao caso. Também década de 60, né, gente? A gente, não é que nós, como ele tá certo naquela época, podia, mas é porque naquela época era uma outra época, a sociedade tinha outra mentalidade. Hoje em dia, mas o que também não quer dizer nada, porque hoje em dia tem um monte de homem com o mesmo pensamento do R,
pensamento machista, né? O que é pior ainda, porque naquela época pelo menos era uma coisa normalizada. Hoje em dia não, a pessoa já tem consciência que não tá certo, mas ainda assim tá lá, assistindo o mesmo erro. Mas enfim. Enfim, a questão é, aí o Henry volta para casa, né? Ele fica escutando uma gravação de uma voz da Elisa que tem lá, num gramofone, e aí nesse momento a Elisa aparece na frente dele, desliga o som, e aí termina ele falando, Elisa, onde estão meus chinelos, né? E aí dando a entender que os dois vão ficar juntos, né? E aí, enfim, o filme não tem nenhuma cena de beijo, né? Mas enfim. Essa é a minha 12ª melhor cena do filme. Porque em 11º lugar eu fico assim que o Zoltan Carperi espalha pelo baile inteiro que Elisa é uma princesa húngara. A princípio, quando o Zoltan estava cercando a Elisa, seguindo ela para todos os lados do baile, o Henry estava meio assim com medo do Zoltan acabar percebendo que a Elisa é uma jovem de rua. Que ela não é uma dama. E aí, com isso, a aposta dele ia por água abaixo. Só que aí chega um momento que ele, quer saber? Ele permite que o Zoltan dance com a Elisa. E aí ele acaba tendo um breve contato verbal com ela, dança, tem esse breve contato verbal quando acaba a dança. E depois ele acaba espalhando para todo mundo, né? Que ela é uma princesa húngara, que ela é uma fraude, que ela não é nem americana nem inglesa, é que ela é uma princesa húngara, ou seja, a aposta do Henry se saiu melhor do que o esperado, que nem eu já falei, né? Enfim, é sensacional. Agora vamos ao nosso top 10. Em 10º lugar, eu fico assim que o Henry e a Elisa se conhecem na frente do teatro. Isso é no começo do filme, né? Ali nos 10 primeiros minutos, né? Alguém fala pra Elisa que o Henry tá anotando tudo que ela tá falando, né? Ela percebe, aí ela se enfurece, começa a gritar com o Henry distrata a Elisa, né? É um encontro todo quanto peculiar. Já se conhece aquele famoso diálogo de gato e rato, né? Um se estranhando ao outro, né? Um atacando o outro. Só que a Elisa de uma forma bem mais vulgar, porque ela não sabe se expressar, né, corretamente, né? Coisa que o Henry muda ao longo do filme. Enfim, essa cena é sensacional. Todo o diálogo envolvido. Enfim. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Fred conhece Elisa no hipódromo e se interessa por ela. Eu já falei também, né, sobre essa parte do filme. O Henry decide levar a Elisa no hipódromo como uma forma de ver como ela se comporta em sociedade, né? Antes de levá-la ao baile. Tipo, se ela cometer alguma gafe no hipódromo, né, onde vai ter uma coisa de carro, vai pessoas da alta sociedade, se ela cometer alguma gafe, ele vai ter a oportunidade de saber o que deve ser melhorado para no dia do baile ela não pagar vexame, né? Não pagar mico. Aí leva ela, Fred conhece ela, fica com ela pelo tempo que ela tá lá, né? Depois conhece ela e se interessa por ela, ele se apaixona por ela. Isso fica mais claro como a água. E aparentemente o Henry não tem ciúme dela até esse ponto. Ele só percebe que tá com ciúme dela lá no final do filme, quando ele percebe que se apaixonou por ela. Em 8º lugar, eu fico a cena em que Elisa tenta voltar para sua antiga vida e descobre que seu pai ficou rico. Isso é depois que ela fugiu de casa, né? Ela topou com o Fred na saída da casa do Henry, né? Eles vão até onde ela morava, né? Ela até vê, o pessoal não reconhece ela. E ela percebe que ali não tem mais lugar para ela, que ela já melhorou de nível ao ponto de não precisar mais morar lá e que também lá ninguém conhece ela e ninguém assim vai se sentir mais familiarizado com ela porque ela já mudou o comportamento dela, ela não é mais aquela selvagem do começo do filme, né? E aí, quando ela tá indo embora, ela topa com o pai dela saindo de um bar lá bem sofisticado, né? Ele todo elegante. E aí ela pergunta por que ele tá vestido daquele jeito. Ele explica que ele ficou rico. Porque o Henry recomendou ele para um outro senhorzinho lá, né? Tipo, esse outro senhorzinho fez pelo pai da Elisa, que é o Alfred. Mais ou menos o que o Henry fez com a Elisa, tipo... ajudou ele, né? A ter uma vida um pouco melhor, né? A ser uma pessoa assim instruída, um pouco melhor instruída, se bem que o pai da Elisa, ele era assim, era pobre e tudo, mas ele não era tão ignorante quanto a Elisa, né? Ele ainda sabia conversar. A Elisa, ela, no começo do filme a gente viu que ela não sabia puxar um diálogo sem gritar e sem não falar nada errado. O pai da Elisa não, ele era pobre, mas ele ainda sabia mais ou menos como se comportar. Então, ele daria menos trabalho que a Elisa, né? E aí o pai explica, né, que ele ficou por conta desse senhorzinho, o senhorzinho morreu, e aí ele recebeu a herança desse senhor que morreu, que meio que foi o mentor dele, né, com a ajuda do Henry.
E aí ele fala, Elisa, você não vai morar comigo. Quer dizer, no começo do filme ela era boa pra ele, pra dar dinheiro pra ele. Aí agora que a menina não tem mais onde morar, o cara, não, eu vou ficar cuidando da minha vida, dos meus assuntos, você não vai morar comigo não. E ele ainda fala que vai se casar com uma mulher que é madrasta da Elisa, enfim. Essa madrasta nunca apareceu no filme, mas também não faz falta nenhuma. Enfim. Em sétimo lugar, eu fico a cena em que Elisa vai à casa de Henry para que ele lhe dê aulas de boas maneiras. Isso é no dia seguinte, né? Depois que ela conhece ele na frente do teatro e ouve ele dizer para o coronel que ele é tão bem instruído que ele poderia transformar Elisa em uma dama da alta sociedade, né? Ela não se esquece disso e decide contratar o serviço dele para ser professor de boas maneiras dela, né? Que acaba que no fim das contas ela não paga por nada, porque como a aposta entre o Henry e o coronel é feita, quem vai gastar dinheiro é quem ganhar a aposta, porque ela vai ser o objeto da aposta, né? Mas enfim. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Henry aposta com o coronel Pickering, que transformará a Elisa em uma dama educada dentro de 6 meses. Já falei sobre essa cena, né? Que ela não se esquece do que ela ouviu, né? No teatro, no dia seguinte, vai até a casa dele. E aí ele tem a brilhante ideia dessa aposta com o coronel. E aí o coronel aceita. E aí a gente já tem a base principal do filme estabelecida, que é transformar a Elisa em uma dama. Agora vamos ao nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que Elisa e o Henry discutem na casa da mãe do Henry. Eu também já falei sobre isso, né? Basicamente a discussão, o tema central da discussão é a forma que o Henry trata ela, né? E ela deixa bem claro que ela só quer amizade, que ela gostaria de ser amiga dele. E, enfim. Só que eles têm uma discussão muito longa, né? A típica briga das diferenças entre homens e mulheres, né? Ela canta uma música, né? Deixando bem clara a opinião dela e depois vai embora. Deixa ele falando sozinho, né? Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Henry percebe que se apaixona por Elisa. Isso é após ele sair da casa de sua mãe, né? Também já falei sobre essa cena, né? Uma cena muito tocante, porque o Henry finalmente percebe o quanto a Elisa é importante para ele agora, né? Apesar de tudo que aconteceu entre eles, do tanto que ele penou para transformar ela numa pessoa melhor. Ele até fica admirado com o jeito dela, que agora ela é uma mulher de fibra, não é mais uma mulher. Bem que ela nunca se deixou ser humilhada, mesmo quando ela era ignorante. O pessoal humilhava ela, tipo, o Henry, quando humilhava ela, ela batia de frente com ele, ela não abaixava a cabeça. Então isso é uma coisa que está no caráter dela, não na forma que o Henry transformou ela numa dama, você tá entendendo? Só que agora ela faz isso de uma forma mais sofisticada, vamos dizer assim, né? Enfim, agora vamos ao nosso top 3 aqui rapidamente. Terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Henry consegue ensinar a Elisa a falar corretamente. Que nem eu falei, conforme ela vai se tornando uma pessoa mais educada, mais paciente, ele vai melhorando o comportamento dele com ela, começa a falar com ela de uma forma mais calma, de uma forma mais centrada. Aí ela passa a ter admiração por ele, conforme ele vai tratando ela melhor. Ela até se apaixona por ele. Tem uma música que ela deixa bem claro, que até dançaria com ele a noite toda, tipo, de tão apaixonada que ela tá. Ela dá esse tom de apaixonada. Ela não fala eu amo ele, ela só fala eu dançaria com ele a noite toda, mas o tom é de uma pessoa apaixonada, você já percebe. E aí ela começa a falar corretamente e tudo, né? E a partir daí fica mais fácil para ela aprender tudo. Aí ela vira uma dama rapidamente, depois que ela começa a falar uma frase lá direito, tem a ver com planície, não sei o que, a chuva vai cair na planície, alguma coisa assim. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que a Elisa e o Henry discutem após voltarem do baile para casa. Eu já falei, né, que ela se sente humilhada, né, aquela coisa toda, ninguém parabeniza ela pelo comportamento dela no baile, só vangloriam os feitos do Henry, né, aquela coisa toda, e eles têm um arranca-rabo bem feio, assim, só que de uma forma mais sutil e educada, né, porque agora a Elisa, ela discute com o Henry, mas assim, de igual para igual, não é um ignorante brigando com o professor, são duas pessoas educadas, com instrução, discutindo entre si, entendeu? Agora já é uma briga de pesos iguais. A gente percebe isso pela forma como ela se expressa durante o nervosismo e a briga dela. Tudo bem, ela tem uns ataques de pelanca lá, tudo, mas até aí normal, né? Quem nunca? Por quê? Essa é a minha segunda melhor cena, porque para mim a melhor cena do filme, que é o pico do filme, eu acho que é o momento mais esperado do filme, é a cena em que o Henry leva Elisa para o baile da embaixada, onde ela se comporta muito bem. Aliás, eu não diria só a cena, toda a sequência do baile é para mim a melhor parte do filme, né? Mas a cena em que ela chega no baile, toda
oponentes, todo mundo, o rei lá e a rainha, cumprimentando ela e tudo mais, é simplesmente impecável. Aquela cena é a melhor cena para mim. Ela se abaixa com reverência e educação conforme ela vê outras pessoas fazendo reverência à rainha. Simplesmente impecável. A melhor cena do filme é a cena da Elisa no baile. E depois ela dançando também, nossa. A Audrey Hepburn aqui, ela deu um show de atuação. Pra mim, eu acho que o melhor filme dela, porque todo mundo fala muito de bonequinha de luxo, né? Mas pra mim, Bonequinha de Luxo é um filme muito bom, um filme excelente. Super recomendo, quem sabe um dia eu ainda faço um podcast, né? Mas enfim, eu até ia fazer na época que eu assisti o filme. Aí depois eu fiquei com tanta preguiça que eu falei, deixa pra outra vez. E sabe, depois eu reassisto o filme para poder fazer um podcast mais elaborado, mas a questão aqui é, Audrey Hepburn tem Bonequinha de Luxo, Charada também é outro filme muito bom. Tem A Princesa e o Plebeu, Sabrina também, um filme perspicaz, um filme apaixonante. Eu acho que assim, de todos os filmes que ela, entre outros, mas eu acho que na minha opinião, de todos os filmes que ela fez, o melhor foi Minha Bela Dama. Aqui ela entrega uma atuação digna de Oscar. Ela ganhou o Oscar por A Princesa e o Plebeu. Mas eu acho que aqui ela se entrega de corpo e alma de uma forma bem profunda. No A Princesa e o Plebeu, a atuação dela tá muito boa, mas assim, a nível Oscar é em Minha Bela Dama. Minha Bela Dama, pra mim, é o melhor filme da Audrey Hepburn, né? O Bonequinha de Luxo não é o melhor filme dela. Não tô dizendo, nossa, que filme ruim. Não, o filme também é muito bom. Mas o Bonequinha de Luxo é aquela coisa, é o filme mais famoso dela. O seu filme mais famoso não quer dizer que é o melhor filme. Tá entendendo? É o que teve mais publicidade, né? Que teve mais marketing, que ficou mais marcado na cultura pop. E ficou mais marcado pela roupa, aquela roupa, aquele vestido preto que ela usa, que tem no pôster do filme, que ela usa lá no começo do filme. Não é nem tanto pela história em si, é mais pela roupa. Tá entendendo? Pelo visual, pelos looks que ela usava durante o Bonequinha de Luxo, não tanto pela história central em si. Porque você vê que o pessoal, tipo, você chegar, então, do que trata a história de Bonequinha de Luxo? Então, aí a pessoa fica assim pensando, mas se você falar qual o filme mais importante da Audrey Hepburn, aí a pessoa já vai falar Bonequinho de Luxo, aquele filme lá da roupa preta com os colar de pérola, aquela coisa do chapelão, óculos escuros. Tá entendendo? O filme é mais marcado pela estética, pelo visual, não tanto pela história em si. Mas Minha Bela Dama é pela história em si, né? Eu tô falando porque a Audrey Hepburn, a gente vê a personagem dela de uma completa selvagem a uma dama da sociedade e mudando drasticamente. E é o tipo de atuação que a gente sabe que a Academia do Oscar adora. Só que, infelizmente, ela não foi nem indicada à categoria de melhor atriz, né? Mas merecia, né? Infelizmente, injustiças do Oscar, né? É a mesma coisa que aconteceu com. Tava falando de filme famoso, é a mesma coisa do Alfred Hitchcock. Psicose é o melhor filme do Alfred Hitchcock? Não. Qual é o melhor filme do Alfred Hitchcock? Muita gente fica entre Janela Indiscreta e Vertigo, né? Que é Um Corpo que Cai. Na minha opinião, entre O Corpo que Cai e Janela Indiscreta para mim seria o melhor filme do Alfred Hitchcock, mas há discussões, mas isso não é o caso. Já tem um podcast sobre Janela Indiscreta, depois vão lá dar uma escutada, tá muito bom. Inclusive, né? E assim, mas o Psicose é o filme mais famoso do Hitchcock por causa da propaganda, do suspense, do plot twist lá, da cena final do Psicose. Eu também já gravei um podcast sobre Psicose, depois vão lá dar uma escutada, enfim, aquela coisa toda. Agora aqui vamos rapidamente a algumas curiosidades do filme Minha Bela Dama. Vamos lá. Para quem não sabe, os atores Cary Grant, Noel Coward, Michael Redgrave e George Sanders estiveram cotados para interpretar o personagem do Professor Higgins antes da contratação do ator Rex Harrison para o papel. Para quem não sabe também, a personagem Elisa Doolittle chegou a ser oferecida para a atriz Julia Andrews, mas o produtor do filme, Jack Warner, recusou-se a contratá-la porque ela tinha se recusado a fazer um teste de cena para o filme, tipo, ela já queria ser contratada, né? Tinha feito aquele filme A Noviça Rebelde, estava também, assim como a Audrey Hepburn, estava no auge da sua carreira, da sua popularidade, né? Achou tipo, não, eu já sou uma estrela importante, não preciso de teste. Só me contratar, ela se recusou a fazer o teste aí. Não, vamos não. Para quem não sabe, antes da contratação de Rex Harrison, né? Antes de sua contratação, o Rex Harrison interpretou o personagem do professor
Henry no musical My Fair Lady da Broadway, onde a peça teatral da qual o roteiro foi baseado estava sendo encenada naquele momento. Tipo, ele foi o professor Henry no musical e do musical eles decidiram transformar num filme, né? E ele interpretou o mesmo personagem, tanto no musical quanto no filme. Olha só a curiosidade, né? Transformaram o musical em filme. Foi basicamente a mesma coisa que fizeram com Cats em 2019. Deu certo? Não. Aí você me pergunta, assistiu o musical? Não. Assistiu o filme? Não, e nem quero. Só o trailer me deixou abismado. E também eu acabei de fazer um podcast sobre 365 dias hoje, que eu vi várias cenas do filme, não vi o filme mais, sabe? Quando você vê o filme por cenas, não assim todo na sequência. Então foi basicamente o que eu fiz, já saí traumatizada. Acabei de sair traumatizada de um filme ruim, não me peço pra ver outro filme ruim ou trechos para sair mais traumatizada ainda. Eu acho que em termos de trauma eu fechei minha cota aqui por enquanto. Vamos focar em filme bom, né? Que nem Minha Bela Dama. Tá aí uma boa dica. Vamos achar Minha Bela Dama, que é uma boa opção, né? Qual streaming que tem? Deixa eu ver. Tem vocês podem assistir o filme Minha Bela Dama pela Apple TV ou pela Amazon Prime Video, né? Ou baixar aí por torrent, enfim, da maneira que vocês quiserem. Dá pra assistir esses filmes sim. É assim que eu tô fazendo, via torrent. Enfim, porque eu não tenho dinheiro pra ficar pagando esses streaming, até porque nem compensa muito. Você vê a Netflix aí perdendo um monte de assinante, também tira um monte de documentário, filme bom pra dar prioridade, porque para 365 dias, mas enfim, eu não vou comentar sobre isso, vamos continuar aqui nas curiosidades de Minha Bela Dama. E para quem não sabe, o ator Rex Harrison queria que a atriz Julie Andrews fosse sua parceira de My Fair Lady no filme, já que havia estrelado com ela a peça na Broadway, né? Eles queriam o casal da Broadway no filme, só conseguiram o ator, a atriz não. Para quem não sabe, a atriz Audrey Hepburn foi dublada nas cenas em que ela cantava por Marnie Nixon, apesar de ter se preparado durante semanas para sua personagem em Minha Bela Dama. Para quem não sabe, as cenas em que Audrey Hepburn canta sem a dublagem podem ser conferidas no DVD do filme. Se você comprar o DVD por aí tem as partes dela sem a dublagem, a atriz mesmo cantando. Eu não vi essa parte, só vi a parte dublada mesmo do filme. Mas ainda assim tá muito bom. E aí agora aqui como comentários gerais, é um filme para mim perfeito, impecável, não tem nenhuma falha. São 2 horas e 50 minutos que você vê passando voado. Assim, quando você vê, acabou. É um filme que eu recomendo, filme muito bom. O filme ganhou 8 Oscars. Nossa senhora, muito bom mesmo. Audrey Hepburn no auge da sua atuação aqui. Melhor atuação, melhor filme dela. Vão lá, recomendo, assistam Minha Bela Dama de 1964. Filme nota 10. Vamos lá.